Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Gisele do canal Gisele Naves e nesse vídeo você vai assistir a resolução de uma questão de Química da prova do Enem de 2022. Estou resolvendo o caderno azul e nós vamos resolver agora a questão de número 113. O enunciado nos trouxe que a nanotecnologia é responsável pelo aprimoramento de diversos materiais, incluindo os que são impactados com a presença de poluentes e da umidade na atmosfera, causadores de corrosão. O processo de corrosão é espontâneo e provoca a deterioração de metais como o ferro, que, em presença de oxigênio e água, sofre oxidação, conforme ilustra a equação química que você pode visualizar aqui do lado esquerdo do seu vídeo. Uma forma de garantir a durabilidade da estrutura metálica e a sua resistência à umidade consiste na deposição de filmes finos nanocerâmicos à base de zircônia, ZrO2, e alumina, Al2O3, sobre a superfície do objeto que se deseja proteger. Tem uma referência e a bibliografia. Essa nanotecnologia aplicada na proteção contra a corrosão se baseia no... E aí você tem algumas opções. Vou destacar algumas coisas mais importantes. Que nós queremos é garantir a durabilidade e resistência à umidade usando zircônia, ZrO2, e alumina, Al2O3. Bom, isso nós vamos pôr, segundo o nosso texto, no ferro para proteger esse ferro que eu desejo proteger. Então, nós estamos falando sobre a proteção de corrosão e aqui eu tenho certeza que quase todo mundo está pensando que essa é uma questão de metal de sacrifício. E eu também pensei que era uma questão de metal de sacrifício. Mas quando a gente vai ler as alternativas, a gente começa a ficar sem saída. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Vamos lembrar o que é um metal de sacrifício. O metal de sacrifício, ele oxida no lugar do ferro. Ele oxida numa tentativa de proteger o ferro da oxidação. Então esse metal, ele tem que estar na forma metálica para que ele possa sofrer oxidação. Geralmente, eu encontro esse metal em sua forma metálica, e aí esse metal sofre oxidação no lugar do ferro. E a gente já viu algumas vezes o zinco sendo cobrado e como um metal de sacrifício. E aqui a gente tem zircônio, não zinco. E tem um detalhe, o zircônio aqui na forma do seu óxido e o alumínio, que também é um bom metal de proteção, nas coisas que foram oferecidas pelo enunciado, esses dois metais não estão em suas formas metálicas e ainda já estão no seu NOx máximo, já tem carga, no caso do alumínio mais 3, no caso do zircônio mais 4. Então eles já estão oxidados, e se eles já estão oxidados, eles não vão ser usados como metais de sacrifício nessa história contada aqui nessa questão. Então, quando a gente vem olhar as alternativas, olha só, a alternativa A falou assim: proteção catódica, que utiliza um metal fortemente redutor. Se esse metal vai oxidar no lugar do nosso ferro, metal a ser protegido, é verdade que ele tem ele é fortemente redutor, e é verdade que estamos falando de uma proteção catódica. Porém, o zircônia e a alumina não vão ser usados como metal de sacrifício. Não é a alternativa A, porque a alternativa A está falando de metal de sacrifício. A alternativa B sugere o uso de metal de sacrifício, que oxida no lugar do ferro. Poxa, eu estava pensando em metal de sacrifício, a alternativa está falando exatamente disso. O problema é, mais uma vez, que o que foi oferecido no texto da questão não é metal de sacrifício, porque ele está no seu grau máximo de oxidação. Letra C. Passivação do ferro, que fica revestido pelo seu próprio óxido. Bom, a alternativa D está sugerindo que deixar aí um ferro por volta do ferro metálico dificultaria a sua oxidação. Vamos ver se a gente não encontra nenhuma melhor e a gente vai encontrar. Olha só, letra D. Uma barreira, um efeito de barreira que impede o contato com um agente oxidante. Esse efeito de barreira seria uma substância que impede a entrada do gás oxigênio, porque afinal de contas, esse oxigênio aqui, ó, tô apontando para ele na equação, ele está com um NOx 0, ele vai para o NOx menos 2, ele vai sofrer redução e ele é, portanto, um agente oxidante. Então, quando você coloca uma barreira de zircônia e de alumina, você impede a entrada de O2, você tem um efeito de barreira. Esse é o gabarito oficial da prova do Enem, e essa foi uma questão muito diferente de tudo que a gente já encontrou. Bom, alternativa E, só para passar por ela,
A alternativa E sugere que é uma galvanização que usa outros metais de menor potencial de redução. Se fosse a escolha de um metal de sacrifício, seria isso mesmo, metais com baixos potenciais de redução. Então, observa que essa questão, nas alternativas que não são corretas, está sendo descrito um metal de sacrifício. Como ele oxida no lugar, ele oxida no lugar do outro, ele é fortemente redutor, tem baixo potencial de redução, mas os materiais oferecidos já estão oxidados, portanto, eles não vão sofrer oxidação. E o único papel deles mesmo vai ser uma barreira que impede o contato do oxigênio. Seria mesmo uma barreira física. Bom, por hoje é só. Eu espero vocês no próximo vídeo para começar a chegar na reta final dessa prova do Enem de 2022. Espero vocês no próximo vídeo e até mais.